Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT Television e também na rede social, o Facebook. Esperávamos e conseguimos aquilo que queríamos. Mesmo à portuguesa, ou seja, à última, a seleção de todos nós conseguiu o que ansiávamos há meses: o apuramento para o Mundial 2022 no Qatar. Bastava uma vitória, 2 golos de um super Bruno Fernandes diante dos macedónios num lutadíssimo estádio do Dragão e que puxou pelas cores nacionais do início ao fim do jogo. A equipa das esquinas foi-se conseguindo libertar das apertadas marcações individuais dos jogadores da Macedónia do Norte e foi precisamente numa pressão alta que o estádio do Dragão quase foi abaixo. Ristovski fez um mau passe que terminou nos pés de Bruno Fernandes e depois a festa. Os adeptos, que nunca deixaram de apoiar os jogadores, ficaram ainda mais animados com este golo de Fernandes, aos 32 minutos da primeira parte. O segundo golo das cores nacionais acabaria por surgir aos 65 minutos e numa irrepreensível jogada de contra-ataque, novamente por Bruno Fernandes, fez história. Este é um alerta SPT. O vereador Augusto Amador, do bairro Leste, encontra-se hospitalizado numa unidade médica na cidade de Newark. Ontem, o vereador Amador teve um acidente nas imediações da Pulaski Street com a New York Avenue, no Ironbound. Foi transportado à sua casa e depois transportado a uma unidade hospitalar de Newark, onde se encontra ainda a realizar exames. Dados avançados pela sua equipa de trabalho referem que o vereador Amador continua a fazer vários testes nessa unidade hospitalar e não temos informações sobre o seu estado clínico. A cidade de Newark também está ao corrente da situação, mas não avançou qualquer outra informação. Esperamos que o vereador Amador esteja bem e para ele e para a sua família votos de um rápido regresso. Chegaram ao fim as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul. A Ucrânia exige um cessar-fogo e a Rússia compromete-se em recuar e reduzir ataques. Terminaram as negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em Istambul para tentar chegar a um acordo de paz. No encontro, a Ucrânia propôs adotar uma posição de neutralidade, exigiu um cessar-fogo e garantias de segurança para resolver problemas humanitários. A Rússia anunciou que as suas tropas vão recuar e reduzir os ataques a Kiev. O estabelecimento de um cessar-fogo e da paz o mais cedo possível será para benefício de todos. Acreditamos ter entrado num período em que precisamos de alcançar resultados concretos nas negociações. Ankara reiterou que a guerra deve terminar o mais rapidamente possível, mas os bombardeamentos continuaram em território ucraniano. Um edifício da administração regional da cidade de Mykolaiv foi atingido por mísseis russos e ficou parcialmente destruído. Pelo menos 7 pessoas morreram no ataque e 22 ficaram feridas. Os combates deixam um longo rastro de destruição. Moscou avançou que as suas forças destruíram um depósito de combustível e vários drones. Durante as negociações, o presidente da Turquia pediu ainda a colaboração das duas partes para que seja possível chegar a uma solução aceitável para a comunidade internacional. Inicialmente estava previsto que as conversações se estendessem até quarta-feira, mas Erdogan pediu rapidez às delegações russa e ucraniana, que devem adiantar mais pormenores sobre a evolução do conflito em breve. A Rússia promete reduzir fundamentalmente as ações militares nos arredores de Kiev, a capital ucraniana. Nos últimos dias, as tropas russas têm enfrentado dificuldades para fazer avanço na região da capital.
Os militares da Rússia informaram esta terça-feira que irão reduzir fundamentalmente as operações perto da capital da Ucrânia, Kiev, e de Chernigov, no norte do país. O vice-ministro da Defesa russo disse que a medida visa aumentar a confiança nas negociações destinadas a encerrar os combates, enquanto representantes dos dois lados se encontram presencialmente na Turquia. Nos últimos dias, as tropas russas têm enfrentado dificuldades para fazer avanços. O vice-ministro da Defesa disse que Moscovo decidiu fundamentalmente reduzir a atividade militar na direção de Kiev e Chernigov para aumentar a confiança mútua e criar condições para novas negociações. Os militares da Ucrânia disseram que notaram recuos russos nos arredores das duas cidades, embora o Pentágono dos Estados Unidos tenha dito que não poderia corroborar os relatos. Um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a reunião em Istambul foi focada em garantir um cessar-fogo e garantias para a segurança da Ucrânia, questões que estiveram no centro de negociações anteriores mal sucedidas. A ideia, que tem sido relativamente bem recebida por Moscovo, é fazer uma espécie de artigo 5 da NATO, em que países membros são defendidos por outros países em casos de invasão, em especial para a Ucrânia, mas de forma multilateral e sem que o país se integre na organização militar liderada pelos Estados Unidos. E hoje foi mesmo um dia de boas notícias. Moscovo e Kiev acordaram também a abertura de 3 corredores humanitários. O destino é Zaporíjia, no sul da Ucrânia. Moscovo e Kiev chegaram a acordo na terça-feira para a abertura de 3 corredores humanitários com destino a Zaporíjia, no sul da Ucrânia. Depois de intensas negociações entre as forças beligerantes, o acordo permite a retirada de civis de zonas de combate que tornaram um inferno o cotidiano de centenas de milhares de ucranianos. Chegamos a acordo quanto à abertura de 3 corredores humanitários, o da região de Donetsk, que liga a cidade de Mariupol a Zaporíjia, e os civis poderão sair usando os seus próprios automóveis. Abrem-se também corredores a partir de Melitopol e Enerhodar, cidades controladas há semanas por forças russas e palco de vários protestos, bem como de alegados raptos de membros locais de forças políticas. Recorda-se que, para além das evacuações com destino à cidade ucraniana, a Rússia tem os seus próprios corredores e é acusada de deportar à força civis ucranianos para a Rússia. Ambos os países acusam-se mutuamente de obstrução da retirada de civis. As negociações foram retomadas, mas a guerra de desgaste, essa continua. Os depósitos de combustível têm sido um alvo habitual. Foi o que aconteceu em Lutsk, perto de Lviv, no oeste do país. Com as negociações de um cessar-fogo a prolongar-se e sem o vislumbre de um acordo, com várias hipóteses em cima da mesa, incluindo uma divisão da Ucrânia, a Rússia prossegue uma guerra de desgaste, com ataque aos recursos ucranianos como depósitos de combustível. Entretanto, as forças ucranianas clamam ter retomado o controle da cidade de Irpin, na periferia de Kiev, que estava em mãos russas. As ofensivas prosseguem em vários pontos do território, mesmo se a Rússia diz querer centrar-se no Donbass. Em Bastanka, perto de Mykolaiv, uma equipa da televisão estatal francesa encontrou um cenário de destruição depois da retirada das tropas russas. Este homem diz que ficou com a casa destruída, tal como todas as casas da vila. Toda a gente se foi embora. Esta segunda-feira, o porta-voz do Ministério Russo da Defesa disse que as forças de Moscovo abateram 19 aviões ucranianos, incluindo 2 caças. Já a Ucrânia diz que desde o início da guerra, mais de 17 mil soldados russos foram mortos ou ficaram feridos, sem especificar. Números bastante mais altos que os confirmados pelo governo de Putin. As imagens de funerais de soldados ucranianos mortos em combate sucedem-se, como estes, organizados em Lviv, mas para já é difícil de confirmar o número de baixas de cada lado. As negociações entre os dois lados devem ser retomadas esta terça-feira na Turquia, que foi já palco de um encontro no dia 10. O drama dos refugiados é outro aspecto que marca esta guerra. No novo país, trabalhar introduz alguma normalidade na vida desses refugiados. Esta é a história de Irina, uma ucraniana que foi recebida na Roménia com a família
e já arranjou um emprego num restaurante chinês. O número de ucranianos que atravessam a fronteira para a Roménia diminuiu nos últimos dias. Irina, professora de inglês em Odessa, o seu filho, a avó e uma amiga e o filho chegaram a Bucareste na primeira semana do conflito. Irina já encontrou um emprego num restaurante chinês. É importante, até me senti melhor quando comecei a trabalhar, porque quando viemos para cá e ficámos aqui, era tudo perfeito, era confortável, mas sentimos-nos mal. Nós não fazíamos nada. Psicologicamente, era desconfortável. Tento esquecer porque é difícil. Mesmo quando tenho uma pausa e pego no telefone, claro que abro o Facebook e vejo todas aquelas notícias sobre crianças a morrer, sobre homens novos a morrer. Camélia é a senhora que abriu as portas à família de Irina e da amiga. Elas estavam completamente desorientadas. Não falavam, não sabiam de nada. Durante quase uma semana só saíam de casa quando eu as chamava. Mais do que ganhar a vida, o trabalho introduz um elemento de alguma normalidade no cotidiano de Irina e da família. Sobreviventes do Holocausto regressam à Alemanha fugidos da guerra na Ucrânia. Após reviverem as piores memórias da sua infância, uma triste história volta a repetir-se para cerca de 10 mil sobreviventes do Holocausto que viviam na Ucrânia. Em criança foram vítimas do nazismo, hoje regressam à Alemanha, o país de onde fugiram, para escaparem ao horror da guerra na Ucrânia. Aos 83 anos, reviveram as piores memórias das suas infâncias, quando as primeiras bombas russas caíram sobre Kiev. É muito assustador pensar nisso. Lembrei-me logo de tudo. As 3 sobreviventes do Holocausto aceitaram a ajuda de uma organização judaica para sair da Ucrânia e encontrar um lugar seguro. O acolhimento que receberam na Alemanha, o país que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, surpreendeu-as. Estou positivamente surpreendida com a forma como nos acolheram. Receberam-nos muito bem, nota 20 realmente. Por isso, claro que gostaria de ficar aqui, enquanto em Kiev o teto puder cair sobre a minha cabeça. Cerca de 10 mil sobreviventes do Holocausto vivem na Ucrânia. Pelo menos 500 precisam de assistência urgente e para alguns é tarde demais. Boris Romanchenko foi morto quando um míssil russo atingiu o seu apartamento em Kharkiv a 18 de março. Tinha 96 anos. O diretor-geral da Agência Nuclear das Nações Unidas está em território ucraniano. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, vai visitar uma das centrais nucleares do país. A Agência para o Nuclear da ONU indicou esta terça-feira que o seu diretor-geral chegou à Ucrânia, onde discutirá com responsáveis do governo a disponibilização de assistência técnica urgente para garantir a segurança das instalações nucleares do país. A Agência Internacional de Energia Atómica indicou que o objetivo de Rafael Grossi é dar início imediato ao apoio de segurança e proteção das instalações nucleares ucranianas, o que incluirá o envio de especialistas da agência para os locais prioritários e de material vital de segurança e proteção, incluindo equipamento de vigilância e de emergência. Adiantou que Grossi se deslocará esta semana a uma das centrais nucleares da Ucrânia, mas não precisou qual. A Ucrânia tem 15 reatores nucleares e 4 centrais nucleares ativas, além da central desativada de Chernobyl, palco do desastre nuclear de 1986. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro, edifícios no complexo da central de Zaporizhia foram atingidos e as instalações de Chernobyl ficaram mais de uma vez sem ligação ao sistema elétrico. A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou entre a população civil. Pelo menos 1.035 civis morreram
incluindo 90 crianças, e 1.650 ficaram feridos, dos quais 118 menores, em mais de um mês de guerra, que provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,8 milhões para os países vizinhos. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo. O presidente Joe Biden recusa pedir desculpa por ter pedido a saída do poder de Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos acrescentou ainda que não está preocupado com o facto dos seus comentários, proferidos no sábado, durante uma viagem à Polónia, que aumentaram as tensões no conflito na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recusou esta segunda-feira pedir desculpa por ter pedido a saída do poder do seu homólogo russo, Vladimir Putin, defendendo que expressou uma indignação moral e não uma mudança política. Joe Biden acrescentou ainda que não está preocupado com o facto dos seus comentários proferidos no sábado, durante uma viagem à Polónia, aumentarem as tensões no conflito da Ucrânia. As declarações sobre Putin aconteceram durante a viagem à Europa, que decorreu no final da semana passada, e foram proferidas em concreto em Varsóvia, onde defendeu a União das Democracias para uma longa luta global contra a autocracia. Ao ser questionado por jornalistas no sábado, na Polónia, sobre o que pensava sobre Vladimir Putin, face ao que o presidente russo fazia sofrer os ucranianos, Joe Biden respondeu: ele é um carniceiro. Não foi a primeira vez que Biden usou palavras duras em relação a Putin, considerando-o principal responsável pela invasão russa da Ucrânia, que já causou milhares de mortes. Nos últimos dias, o presidente norte-americano designou-o por 2 vezes como criminoso de guerra. As palavras de Biden na Europa causaram polémica nos Estados Unidos e abalaram alguns aliados europeus. Ontem demos nota sobre o possível envenenamento de Roman Abramovich, o oligarca russo e antigo dono do Chelsea de Inglaterra. Segundo a análise da Autoridade da Inteligência dos Estados Unidos, afinal, Abramovich não foi envenenado. A agência diz que os sintomas tiveram origem em fatores ambientais. Os serviços de inteligência norte-americanos rejeitaram na segunda-feira a ideia de que Roman Abramovich e outros 2 negociadores teriam sido envenenados. Segundo o porta-voz da presidência ucraniana, há muita especulação e várias teorias da conspiração sobre a alegada tentativa de envenenamento que os 3 homens teriam sofrido após uma reunião com o presidente da Ucrânia. Paralelamente, uma fonte dos serviços secretos norte-americanos, citada pela Reuters, indicou que os olhos vermelhos de escamação e ardor ao lacrimejar são causados por fatores ambientais. No entanto, Dmytro Kuleba aconselhou toda a gente que negocie com a Rússia a não beber ou comer qualquer coisa, de preferência a evitar tocar em superfícies. Uma outra fonte, pertencente ao gabinete de Volodymyr Zelensky, disse à BBC que, apesar de não ter falado com Abramovich, os 2 ucranianos que também teriam sido envenenados estão bem, tendo um deles dito, segundo a mesma fonte, que a história do envenenamento é falsa. Recorde-se que o Wall Street Journal avançou na passada segunda-feira que Abramovich tinha sofrido uma tentativa de envenenamento em Kiev, assim como 2 membros ucranianos das negociações de paz. Foi também noticiado pela publicação que o oligarca teria ficado temporariamente cego e que especialistas tinham dito que não seria possível perceber se este envenenamento tinha sido a partir de umas substâncias químicas ou biológicas. O Kremlin não respondeu às acusações. Vamos agora a Portugal, onde o dia ficou marcado pela tomada de posse amanhã do novo governo liderado por António Costa. Mas primeiro, o primeiro-ministro tomou posse como ministro dos Negócios Estrangeiros, transitoriamente, até que o próximo governo cesse funções amanhã, para que Augusto Santos Silva pudesse assumir o lugar de deputado e candidatar-se a presidente da Assembleia da República. Na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
deu posse a António Costa como Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo também tomado posse transitoriamente o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, os três reconduzidos. O 22º Governo cessará funções dentro de 2 dias, mas antes disso teve hoje início a nova legislatura. Amanhã será empossado o 23º Governo Constitucional, que terá como Ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho. Francisco André irá manter-se com os negócios estrangeiros e a cooperação. A pasta das comunidades portuguesas ficará com Paulo Cafofo e da internacionalização com Bernardo Ivo Cruz. Hoje, além de Augusto Santos Silva, foi já exonerado o secretário de Estado de Santa Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, proposto por António Costa para líder parlamentar do Partido Socialista na nova legislatura. Daqui a 2 dias, deixarão igualmente funções executivas Berta Nunes, que foi eleita deputada por Bragança, e Ana Paula Zacarias. Na orgânica do próximo governo, os assuntos europeus passam para a dependência direta do Primeiro-Ministro, com Tiago Antunes como Secretário de Estado. E Augusto Santos Silva, que foi eleito deputado pelo Círculo Fora da Europa, foi hoje eleito Presidente da Assembleia da República e chega à segunda função na hierarquia do Estado português, depois de ter sido ministro em 6 governos chefiados por 3 diferentes primeiros-ministros. Santos Silva nasceu em 20 de agosto de 1956 no Porto, é licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Foi ministro de governo liderados por António Guterres, José Sócrates e António Costa. Com 65 anos, é uma das figuras centrais das 2 últimas décadas e meia de história deste partido. Vamos agora aos Estados Unidos, onde legisladores democratas e republicanos estão a exigir a Joe Biden que corte nos impostos federais sobre os combustíveis. Alguns estados já eliminaram os impostos estaduais. Se Biden não o fizer, pode comprometer as aspirações democratas nas eleições intercalares de novembro. Com os americanos a enfrentar os preços dos combustíveis mais elevados dos últimos 8 anos, os legisladores estão cada vez mais ansiosos por reduzir os preços praticados nos postos de abastecimento. Os estados desde Connecticut à Geórgia estão a começar a reverter os impostos sobre os combustíveis, enquanto alguns democratas no Congresso defendem a eliminação do imposto federal sobre a gasolina. Enquanto isso, a Casa Branca lançou nas últimas semanas a ideia de explorar as reservas de petróleo de emergência dos Estados Unidos. Sondagens mostram que a desaprovação pública de presidentes em exercício tende a aumentar com situações como esta. Para os que estão no cargo, fazer alguma coisa para reverter o atual imposto federal sobre os combustíveis é primordial. 2 senadores democratas apresentaram legislação para suspender o imposto federal sobre os combustíveis até ao final do ano. Cerca de 18,4 cêntimos por galão, a redução do imposto pode oferecer um alívio significativo a quem conduz. A nível estadual, Connecticut, Geórgia e Maryland suspenderam os impostos sobre os combustíveis por períodos que variam de 1 a 14 meses. A legislatura da Flórida propôs um mês de isenção nos impostos sobre a gasolina. Outros estados, como a Califórnia e Illinois, sugeriram congelar os impostos sobre os combustíveis aos preços atuais, evitando possíveis subidas. A quantia que uma suspensão de impostos pode economizar aos consumidores de 15 cêntimos por galão no Alasca a 67 cêntimos na Califórnia, de acordo com a Tax Foundation. Phil Murphy, governador de New Jersey, ainda nada disse sobre baixar o imposto sobre a gasolina. Na Califórnia, os preços dos combustíveis continuam a ser os mais altos em todos os Estados Unidos. A vitória de Portugal também foi festejada na costa oeste. Miguel Ávila conta todos os pormenores. Aqui na Califórnia, os preços dos combustíveis continuam a aumentar, são os mais altos de todos os Estados Unidos, enquanto a média nacional da gasolina é de 4,24 $ por galão. Aqui na Califórnia,
preço da gasolina regular é de $5,92 em média. A Super já ultrapassou os $6, está em 6,25 e o diesel está a 6,44. Mas hoje é dia de celebrarmos a passagem de Portugal ao Mundial do Qatar e por isso não estamos muito preocupados com o preço da gasolina, vamos ficar preocupados amanhã. Até breve. Obrigado, Miguel Ávila. Com a gasolina a $6,25 e o gasóleo a 6,49, não há nada melhor do que festejar mesmo por causa. E no meio da guerra e dos preços dos combustíveis, há muita gente também a confundir gripe com Covid-19. Os sintomas esses são semelhantes, mas há diferenças. Estivemos à conversa com o Dr. Paulo Pinho, que aconselhou a ter sempre à mão um teste rápido para tirar dúvidas. O número de casos positivos de Covid-19 não chega nem de perto do que era durante o pico da variante Omicron durante o inverno. Mas os sintomas de subvariante BA2, altamente transmissível da variante Omicron, estão a começar a aparecer também nos Estados Unidos. Os especialistas dizem que os sintomas de subvariante B2 da Omicron se parecem muito com alergias de primavera. Os sintomas são basicamente a febre ou calafrios, tosse, dores no corpo, dores na cabeça, cansaço, perda do paladar ou olfato, falta de ar, dor de garganta, espirros, olhos lacrimejantes, nariz a escorrer ou entupido. Mas o que se diz respeito aos sintomas ligados a alergias sazonais, também como a gripe, de acordo com o CDC, são a tosse, dores de cabeça, cansaço, dores de garganta, espirros, e o nariz a escorrer ou entupido. São sintomas muito parecidos com a subvariante BA2, mas o Dr. Paulo Pinho explica as diferenças. As diferenças não são grandes, quer dizer, uma pessoa pode ter sintomas da BA2, que é efetivamente constipação, espirros, um bocadinho de perca de olfato, mas há muita gente que não tem esses sintomas, dores de corpo, febre, etc. Pode ser exatamente os sintomas da gripe. Há provas rápidas, ambos para a gripe e ambos para a Covid. Por esse motivo, se há uma pessoa, por causa do risco à comunidade em geral, se uma pessoa tem sintomas que parece ser a gripe ou parece ser uma constipação, convém fazer essa prova só para confirmar que de facto não é a BA12. E se as pessoas continuarem confusas? Se continuarem confusas, claro, há sempre médicos que ajudam a eliminar essa confusão e que têm acesso a provas mais específicas para essas duas doenças. Aquilo que o CDC diz é, façam um teste à Covid primeiro. Exato. Teste rápido. É o teste rápido, que é uma coisa endémica. Um teste rápido nunca é suficiente para eliminar completamente, mas uma grande parte das doenças detectam-se. Se de facto 2 ou 3 dias continuar com sintomas, pode fazer outro teste que aumenta o valor positivo ou negativo desse teste inicial. Só é a recomendação seguir essa maneira e, claro, se não houver essa prova, há sempre outras provas de teste que podem fazer para confirmar mais especificamente a gripe ou a Covid-19. Obrigado, Dr. Paulo Pinho. Vamos agora à Canérica, onde Fernando Rosa nos dá os detalhes sobre esta nova variante, a Covid-19, ao mesmo tempo que nos deixa alguma informação sobre as movimentações na liderança dos clubes portugueses da região. Os números relacionados com o Covid-19 têm melhorado ao longo das últimas semanas no estado de Canérica. Queremos, acima de tudo, uma esperança que o vírus estava a ser dominado. Mas esta semana as estatísticas aumentaram um pouco, causando uma certa preocupação entre esses mesmos perigos. Os casos, em número 735.210, subiram 1.014, mais 600 do que a semana passada. Os testes em si têm uma média de 33.000 por semana e a percentagem de testes positivos tem oscilado esta semana entre os 3,07 e 3,1, mas queremos lembrar que ao princípio do mês essa mesma percentagem era de 2,21, portanto há um certo aumento. O número de hospitalizações subiu também 2, de 92 para 94, e
Lembramos que há cerca de um mês este número era cerca de 900 pessoas. Portanto, o número de mortos, 10.759, obviamente continua a subir, mas lentamente. As idades dominantes dos infectados estão nos 20 aos 29, mas o maior aumento tem acontecido entre os 40 e os 49 e os 50 e os 59. Portanto, essa é uma idade crítica entre os 40 e os 60 que tem aumentado bastante. O BA2 é uma variante do Omicron B1 e é mais transmissível. Entre março 14 e março 20, aumentaram em cerca de 7% em todo o mundo. No entanto, na Grã-Bretanha, esses mesmos casos dobraram no Reino Unido, BA2. Em Canérica, começa a espalhar-se, dizem os peritos, que mantêm uma observação completa sobre o BA2 aqui no Estado. Analisando os riscos, dizemos que os riscos de testar positivo para quem não está vacinado, comparado com quem está vacinado, é 3 vezes maior, e o risco de morte dos não vacinados para os vacinados é 4 vezes maior. Fala-se num segundo reforço da vacina, second booster, para pessoas com mais de 50 anos, mas, no entanto, os peritos ainda não o aprovaram, e essa é uma questão que está a ser posta pela Pfizer ou pela Moderna. Mudando um pouco o tema, também das notícias, em Canérica o preço da gasolina regular é agora de 4,3, segundo o American Auto Association, e o premium a 4,8. Os novos chefes da comunidade que lideram as organizações são o português de Hartford, Carla Batista Juvencio, na presidência, Alexandre Lopes na Assembleia Geral, na Casa do Benfica, Fernando Rodrigues e Alberto Braga, Casa do Espírito Santo, Artur Matos e Beto Oliveira, e na Fundação Portuguesa Zac Carvalho. Com notas e notícias de Canérica, falou-vos Fernando Rosa. Fernando Rosa, diretamente da Connecticut. Antes de irmos à Flórida, queremos informar que aconteceu um grave acidente na Pensilvânia, com vários mortos e feridos. Iremos amanhã dar conta de todos os pormenores desse grave acidente que envolveu vários veículos e que aconteceu devido ao mau tempo. Uma nossa equipa está a ultimar todos os pormenores e amanhã iremos apresentar todas as razões para esse sinistro acontecimento. Um vírus muito perigoso para cães está a espalhar-se rapidamente no sul da Flórida. Afeta as vias respiratórias e os veterinários aconselham os donos dos animais a não partilharem comida, tigelas de água e brinquedos com outros caninos. Este vírus não afeta humanos nem gatos, mas pode ser mortífero para os cães. O Miami-Dade County Animal Services emitiu um alerta para os donos de cães monitorizarem os seus animais de estimação, pois uma nova doença contagiosa está a espalhar-se entre os caninos do sul da Flórida. Segundo um comunicado emitido pelo órgão na semana passada, trata-se do complexo de doenças respiratórias infecciosas. A enfermidade é causada por um vírus e provoca tosse, secreção nasal e nos olhos e dificuldade para respirar. Os humanos e gatos não podem ser infectados. Esta doença é transmitida pelo contacto direto entre o cão doente e outro. O Animal Services pede que os animais com os sintomas sejam vacinados e mantidos longe dos parques e locais de convívio com outros cachorros. O vírus pode ser transportado nas roupas das pessoas, nas mãos e em tigelas de comida e água, coleiras, brinquedos, etc. A instituição que realiza eventos periódicos de adoção e campanhas de vacinação suspendeu temporariamente essas atividades para evitar a propagação da doença. Especialistas alertam, no entanto, que não há razão para pânico, pois não há relatos de mortes de cães causadas pela infecção e o vírus pode ser facilmente morto pela maioria dos desinfetantes. Lave as mãos com água e sabão, mantenha tigelas e brinquedos limpos e desinfetados, segundo esta entidade. Além disso, o seu melhor amigo pode ser colocado no regime de antibióticos. O período de incubação do vírus é de 3 a 10 dias. No caso de infecção, pode durar de 2 semanas a 1 mês. A preocupação com os caninos no sul da Flórida agora aumentou drasticamente. Depois da polémica bufetada durante a cerimónia dos Oscars de domingo à noite, Will Smith recorreu à rede social Instagram
para pedir desculpas a Chris Rock. Will Smith demorou quase 24 horas, mas acabou por pedir desculpas a Chris Rock, depois de o ter esbofeteado na 94ª edição dos Oscars, onde ganhou a estatueta por melhor ator. No discurso de aceitação pelo Oscar de melhor ator, Will Smith pediu várias desculpas, mas nenhuma dirigida a Chris Rock. Escolheu retratar-se hoje através do Instagram, onde se disse envergonhado pelo estalo que marcou a noite, depois de o apresentador ter feito uma piada à alopecia de Jada Pinkett Smith, a mulher do ator. A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento nos Oscars de ontem à noite foi inaceitável e indesculpável, referiu. A reação do ator no Instagram tem forma de um post com 2 imagens onde se pode ler um texto. Gostaria de te pedir desculpa publicamente, Chris. Estava fora de controle e estava errado, escreve o ator. Estou envergonhado e as minhas ações não são reflexo do homem que quero ser. Não há lugar para violência no mundo de amor e bondade. Will Smith voltou a pedir desculpas à Academia, que ontem condenou a agressão e admitiu consequências. That was a greatest night in the history of television. Okay. E uma história que, por certo, vai dar muito ainda que falar. Vamos agora a Newark e voltamos a lembrar aquela que foi a notícia, uma das notícias de abertura. O vereador Augusto Amador encontra-se hospitalizado numa unidade hospitalar da cidade de Newark. Não temos informações mais concretas sobre o seu estado de saúde. Iremos acompanhar esta situação no decorrer de hoje e dos próximos dias. Também em Newark, as barraquinhas, as esplanadas cá fora, já estão a dar que falar. A cidade de Newark emitiu uma nota a todos os proprietários de bares e restaurantes que as mesmas deveriam de ser retiradas. Não porque o mayor não goste delas, mas porque, a nível estatal, não existe uma lei que estipule a regulamentação. O Amadeu Maia foi à rua e fez a história. Na pandemia, a utilização de espaços como esse foi a única solução encontrada pelas cidades, não só aqui em Newark, não só aqui no estado de New Jersey, mas em como todos os Estados Unidos, locais como esse serviram para que os restaurantes não sofressem tanto com a proibição de pessoas dentro dele. Só que agora, isso se tornou um problema nas cidades. Alguns restaurantes querem continuar usando os seus outdoor diners, que são espaços como esse no meio da rua. Só que ele ocupa espaços de estacionamento de carros. Vamos saber dos restaurantes e de algumas pessoas o que é que elas acham. Deve continuar ou tem que retirar os outdoor diners? Estou aqui com o gerente de um famoso restaurante aqui na cidade de Newark, o Casa Nova, que é o Fábio, e o Jorge, que também é português. Nós vamos conversar com eles aqui. O uso desse espaço aqui ainda está sendo muito usado, Fábio? É muito usado. A gente trabalha muito forte nos fins de semana e faz extrema diferença para a gente aqui para casa. Como a gente ainda está numa época que o coronavírus está presente, muitas pessoas gostam de sentar do lado de fora ainda, gostam de comer do lado de fora, ainda tem o receio de estar sendo atendido do lado de dentro. O Estado, inclusive, tem um documento que a gente está mostrando aqui agora, tem um documento que mostra que é válido até novembro, mas a cidade já está, inclusive, pedindo que retire já os outdoor diners. Exatamente. A nossa licença é permitida até novembro e a gente conta com isso. A gente conta com isso porque o verão está chegando aí, isso dobra o nosso espaço de atendimento também. E a gente pode atender melhor os clientes que ainda têm esse receio com o coronavírus. Você atende muito cliente aqui nessas mesas? Sim, principalmente no fim de semana, como o meu colega Fábio estava a dar a entender, nós temos muitos clientes que têm receio de continuar no interior, então decidem ficar da parte de fora. E, como ele estava dizendo, é uma situação que nos ajuda imenso, não só ao cliente e não só a nós como negócio. E, infelizmente, se forem fechar, mandar retirar isto,
vai haver muito cliente que não vai voltar tão depressa e vai nos causar também algum impacto. E dá um prejuízo, nesse momento, para os donos que já enfrentaram grandes prejuízos. Crise, sim, claro que sim. A cidade acha que a cidade deve se sensibilizar e deixar permanecer mais alguns meses? Deixar permanecer mais uns meses ou então tentar ter um feedback por parte dos negócios que têm desses outdoors, se devem manter e ter um feedback em relação às pessoas que têm ainda receio continuar a vir aqui comer e na situação do verão que muita gente vai voltar outra vez ao nosso espaço exterior que nós atualmente temos aqui. Isso é uma luta não só pela gente, né, que passou por um momento difícil na pandemia, mas pelos clientes na proteção deles, na segurança deles contra o coronavírus e também para ajudar, né, até os nossos funcionários a continuar trabalhando, né? Sem uma aglomeração muito grande do próprio restaurante. Exatamente. É a segurança para todos, né? Bem, vamos agora ao desporto e vamos começar com o Portugal-Macedónia, do nosso contentamento. É um prazer apresentar o Jorge Montes, que está aqui hoje connosco. Jorge, boa noite. Queria um comentário teu a este grande jogo de futebol no Dragão, onde Bruno Fernandes foi decisivo. Sim, eu começaria por dizer vamos aproveitar o momento, não entrar em muitos detalhes, porque na verdade o melhor foi o resultado, tanto com a Turquia como hoje. Como é que viste a seleção portuguesa? Estás de acordo com as medidas adotadas por Fernando Santos? Viu-se uma equipa solta em alguns períodos de jogo. Achas que podemos fazer história no Qatar? Lembro que Pep já anunciou que não estará presente na fase final. Pois é isso, eu deixava isso para depois, mas já que estás a perguntar, não, o jogo é fraco, o jogo da seleção é fraco, é como nos tem habituado. Penso que temos jogadores para melhor qualidade de jogo. Hoje jogámos com a Macedónia do Norte, que não é uma equipa mediana, não é uma equipa que como nós vamos encontrar no Mundial. O jogo foi controlado de certa forma para Portugal, mas com poucas oportunidades e na verdade o Bruno Fernandes resolveu. Há muito trabalho a fazer. Nestes meses até novembro vai ser uma situação diferente. O Qatar vai entrar o Campeonato do Mundo pela primeira vez no meio da nossa liga, nunca aconteceu, e vai haver muito trabalho a fazer na renovação da equipa, no falar com o Cristiano Ronaldo, que ele vai ter que compreender que não pode jogar os 90 minutos, o Pepe não joga, vai haver muita coisa a fazer. Espero que o nosso Fernando Santos esteja à altura, o que não sei se isso acontecerá. Mas vamos então aos momentos mais emotivos deste jogo, que foi sem dúvida a festa dos adeptos na bancada. Gostaste de ver as bandeirinhas? Achas que esse apoio foi o 12º jogador? Sim, sem dúvida. O apoio do público foi tremendo no Dragão. Vai contra o que esta semana também saiu da claque, de haver claques para a seleção, que eu estou completamente em desacordo. O povo chega, o nosso amor para a seleção foi conquistado desde a altura do Scolari, eu penso, ele é que mexeu mais com isto. Há 20 anos que vamos sendo sempre para as finais das taças, do World Cup e do European Cup, e o povo chega. A nossa fé para a seleção, o nosso amor, leva aos jogadores, é o 12º jogador, sem dúvida. E hoje confirmaram. E para terminarmos, como referiste, agora é tempo de festejar, porque o Mundial está mesmo aí à porta. Exato, é tempo de festejar e, sinceramente, se o Fernando Santos diz que tem esperança em ser campeão, eu também. Jogo a jogo, vamos com calma. Jorge Montes, muitíssimo obrigado pela tua presença. Outro grande jogo, a Seleção Nacional de Sub-21 deu um passo de gigante para rumar ao Campeonato da Europa de 2023, após vencer por 4-0 em solo helénico a equipa grega. Em Trípoli, Portugal, escreveu a história deste resultado com um doce contributo da dinastia fabiana, que marcou os 13 golos na etapa inicial. Fábio Carvalho disparou para o primeiro. Fábio Vieira rubricou o segundo, de grande penalidade, para no último lance da primeira parte, Fábio Silva levar o anfitrião ao tapete. Entretanto, a Polónia garantiu hoje o passaporte para o Mundial do Qatar, após vencer a Suécia por 2-0. Com Ibrahimovic no banco de suplentes, acabou por ser grande estrela do outro lado da barricada, a abrir caminho para o Golfo Pérsico. Robert Lewandowski inaugurou o marcador de grande penalidade
para os 73 minutos Piotr Zielinski selar o resultado final. Entretanto, o Senegal venceu nos penaltis e deixou o Egito, comandado por Carlos Queiroz, fora do Mundial. 4 dias depois do triunfo do Egito frente ao Senegal, o campeão africano respondeu na segunda mão com um triunfo pelo mesmo resultado. Um jogo que só apurou o Senegal para o Mundial 2022 nas grandes penalidades. Apesar de cada uma das seleções ter falhado as primeiras 2 oportunidades, o Senegal foi mais forte e venceu, carimbando assim o passaporte para o Qatar, deixando Carlos Queiroz fora do Mundial. Bem, este foi o desporto. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e do Brasil e vice-versa. 0,9006, 1,1102 para o euro. Em sentido inverso, o real 4,74, 0,2109. Bem, hoje esteve um dia melhor do que ontem, nem tanto frio, mas as boas temperaturas já vêm aí. Por isso mesmo, a Catarina Rebimbas tem toda a informação que necessitamos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 49 graus, Filadélfia com céu nublado com 50 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 48 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 49 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 50 graus, Danbury com céu nublado com 46 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 81 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 83 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 67 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Obrigada, Catarina, e agora vamos encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As eleições municipais estão à porta e a SPT vai ter em estúdio os 4 candidatos à vereação do bairro Leste em Newark. No especial informação, no próximo dia 23, estará em estúdio Michael Silva. Dia 30, Jonathan Seabra. Dia 6 de abril, Lewis Weber. E dia 13 de abril, Anthony Campos. Assista no especial informação às entrevistas aos 4 candidatos a vereador do bairro Leste, aqui na SPT. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim. Sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quero ser o seu próximo vereador. Quem é que sabe dançar o vida? Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Estás aflito. Vem aí a música do Minho para animar os corações. Cláudia Martins e os Minhotos Marotos estão de volta para 3 grandes espetáculos dos Estados Unidos. Sexta-feira, de 1 de abril, jantar dançante, a partir das 7 no Clube Português de Yonkers. No sábado, dia 2, no Clube Lusitano Minhola, a partir das 7, jantar espetáculo. E no domingo, dia 3, na Casa do Minho, em Newark, a partir da 1 da tarde, almoço espetáculo. Cláudia Martins e Minhotos Marotos voltam aos Estados Unidos para que o Minho continue a ser a música de Portugal, com o apoio da SPT Televisão. Aí está!
O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Bem-vindos à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462 e não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Enquanto esperamos pela primeira chamada, algumas informações sempre úteis. Há várias informações que a necessidade de utilizar um teste para viajar para Portugal dos Estados Unidos pode ser levantada a qualquer momento. Neste momento, essa obrigatoriedade ainda existe para aqueles que só têm um passaporte de vacinas do CDC, portanto, todos aqueles que viajam de Portugal, por exemplo, turistas aqui aos Estados Unidos e que têm o certificado de vacinas europeu, esses não necessitam de um teste, mas só têm o emitido nos Estados Unidos, realizado, terá que fazer ou o teste PCR ou fazer o teste de antigênio, o PCR nos últimos 3 dias, o de antigênio nas últimas 24 horas. Contactámos o Consulado de Portugal hoje de manhã, que nos referiu que ainda não há qualquer informação sobre quando é que essa obrigatoriedade possa vir a ser levantada. Temos recebido várias chamadas, portanto, já sabe, para já, continua a ser necessário fazer o teste de Covid-19 antes de viajar para Portugal. Só não é necessário se tiver o passaporte ou certificado de vacinas europeu com testes realizados há menos de 9 meses. Outra informação útil é este sábado, na Casa do Ribatejo, a Feira de Saúde organizada pelo Hospital Universitário em conjugação com a União dos Clubes. Entre as 10 da manhã e as 2 da tarde estarão aí profissionais de saúde que irão fazer rastreios, irão também dar todas as informações necessárias, volto a referir, para pessoas com seguro, para pessoas sem seguro, legais ou ilegais. Vamos à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. O meu nome é Maria. Olá, muito boa noite, em que é que posso ajudá-la? Olha, eu só queria dizer que vocês estão a dizer que os testes ainda são obrigatórios para fazer para ir para Portugal, e eu só queria dizer que a minha mãe vai para Portugal para a semana que vem e a agência chamou para ela hoje a dizer que ela não tinha que fazer o teste. Ok, eu volto a referir aquilo que referi há um minuto atrás. O Consulado de Portugal informou-me desta manhã que não há nenhuma medida de levantamento de restrições. Eu estou no site da TAP neste momento, antes de começar a falar, está aqui à minha frente, portanto,
e estou a ler a informação. Portanto, eu quero, se a senhora acha que a sua mãe não deve fazer o teste, muito bem. Não, nós só temos... Só estou a dizer o que a agência Mas disse, deixe-me acabar, se não se importa. Portanto, a nossa obrigação é informar com factos. A agência referiu, muito bem, são responsáveis por essa informação. Eu, sinceramente, quero que eu esteja errado e que amanhã tudo seja levantado. Hoje, às 7h55, essa é a informação que está vigente. Está bem? Ok, obrigada. Muito obrigada. E aqui está, portanto, há muita informação e não queremos pôr em qualquer choque, qualquer agência, a informação que nos foi aventada. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com a Maria do Cabeço. Olá, Maria, muito boa noite. Em que é que posso ajudá-la? Eu queria que me ajudasse, se pudesse. Diga, por favor. Eu já ando há um mês a telefonar para o consulado. Necessito de renovar o meu bilhete de cidadão e é urgente e não consigo fazer um apontamento. Ok, que consulado é que está a referir? Os dois, o de Nova Iorque e o de New Jersey. Ok, é muito importante que, através do telefone, por chamada telefónica, nunca vai conseguir fazer essa marcação. A marcação tem que ser feita... Não, eu estou a fazer, é o meu filho está-me a ajudar por e-mail. Ok, deixe-me acabar então, nem tão pouco por e-mail. A marcação tem que ser feita no site do consulado. A marcação tem que ser feita primeira para depois ser confirmada por e-mail. Se vai ao site, em Nova Iorque houve disponibilidade, penso que a semana passada, de marcações. Neste momento, não sei, o consulado de New Jersey também teve algumas marcações disponíveis, depois de praticamente 3 meses sem marcações. É uma verdade. O que eu posso fazer é ficar com o seu número de telefone e ver o que é que posso fazer para ajudá-la, está bem? Está bem, tá bom? Obrigada. Muito então. obrigado. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e estamos de volta, vamos aos parabéns, a um momento sempre especial aqui na linha aberta de Especial Informação. Parabéns, Luís Fernandes, são 90 anos de idade. As nossas desculpas, ontem dissemos 80 anos, são 90, muitos parabéns. E a Fernanda Fernandes, 83 anos, muitos parabéns, Fernanda. Bem, agora vamos à primeira página do Portuguese Times. A crise sísmica em São Jorge continua em destaque e é destaque também no Portuguese Times. Não há razões para alarmismo não justificado. Paulo Cafofo é o novo secretário de Estado das Comunidades, o líder madeirense, tomará posse amanhã. Festival de Sopas em Cumberland, uma festa de tradições, entre que o convívio de naturais da ilha de Santa Maria também vai acontecer este sábado em Fall River. SNF Concrete construiu o Windrop Tower em Boston e Scott Lapps, 6 anos a dirigir a banda Nossa Senhora da Luz. Entretanto, o Espírito Santo em East Providence foi eleita a nova rainha da Irmandade. Portanto, esta é a primeira página do Portuguese Times. Vamos agora à primeira página do Luso-Americano. O madeirense Paulo Cafofo, novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, novo capitão do Condado de Essex, Eduardo Carvalho, é o seu novo, aos 80 anos, uma vida de dedicação ao próximo. É a história de Isabel Costa. A Embaixada Serrana passou por New Jersey com 5 presidentes da Câmara. A festa realizou-se no PISC, em Elizabeth. A futebolista de New Jersey que brilha na equipa do Condeixa em Portugal. O seu nome é Melanie Cunha.
Entretanto, o Mundial 2022, os Estados Unidos festejaram apuramento antes do tempo. Abel Ferreira fartou-se de esperar pelo Benfica e fica no Palmeiras até 2024. Pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Continuo na nossa companhia. Já de seguida vamos ter mais um episódio da telenovela Por Ti. E quanto a mim, voltamos a ver-nos na quinta-feira a partir das 7 da noite. Amanhã não se esqueça que teremos aqui também a segunda entrevista com o outro candidato às eleições municipais do dia 10 de maio. Jonathan Seabra estará em estúdio amanhã a partir das 7h30 da noite. Até lá, tenham um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.